Milionário não via evolução em seu filho até flagrar a babá dançando com seu filho na cadeira de rodas, e o que aconteceu em seguida foi incrível e inesperado. Se inscreva no canal, curta o vídeo e diz pra gente de onde está vendo esse vídeo. Arthur Campos observava a mansão silenciosa que ele chamava de lar. Tudo que um homem rico poderia desejar estava ali: móveis caros, obras de arte preciosas e, é claro, dinheiro suficiente para conseguir qualquer coisa. No entanto, havia algo que nenhuma quantia poderia comprar, algo que o atormentava todos os dias desde o acidente que mudará sua vida. Seu filho, Gabriel, não falava mais. Não se movia, não sorria, nada. O menino de apenas 10 anos estava preso a uma cadeira de rodas, e para Arthur, isso era uma sentença que ele não sabia como quebrar. A dor de Arthur era palpável. Ele tinha se afundado em sua fortuna, como se o dinheiro pudesse curar a dor de perder Teresa, sua esposa, e a vida que seu filho conhecera antes do trágico acidente. Ele gastara tudo o que podia com os melhores médicos, terapias inovadoras e tratamentos de última geração. Mas nada funcionava. Nada parecia tocar o coração de Gabriel, que permanecia em um silêncio profundo, como se estivesse preso em um mundo que Arthur não conseguia alcançar. A culpa era como um peso sobre seus ombros. Ele não conseguia entender por que as terapias mais caras não estavam surtindo efeito. Gabriel não reagia ao tratamento, não reagia a nada. E Arthur não sabia como lidar com isso. Ele procurava consolo no trabalho, em suas reuniões e contratos, mas, ao final do dia, o vazio dentro dele era ainda maior. O som da casa vazia, o olhar distante de Gabriel, tudo isso sufocava. Em sua mente, a solução estava sempre no próximo tratamento, na próxima tentativa. Mas, por mais que ele tentasse, o vazio entre ele e o filho parecia aumentar. Cada vez que ele entrava no quarto de Gabriel, sentia como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia mais. O garoto estava lá, mas não estava mais com ele. A falta de comunicação, a ausência de qualquer reação, tudo isso fazia com que Arthur se perguntasse se ainda havia esperança. Na maioria das noites, Arthur se retirava para seu escritório, onde as câmeras de segurança monitoravam a casa. Ele observava Gabriel nas sessões de terapia, sempre em silêncio. O garoto estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Não havia sorriso, não havia palavras. Só a imagem de um menino que havia perdido o brilho nos olhos. A frustração de Arthur não era apenas com o tratamento, mas consigo mesmo. Ele se via como um fracasso. As promessas de melhorar a vida de seu filho, de trazer de volta a alegria que ele costumava ter, pareciam cada vez mais distantes. Ele se perguntava o que estava fazendo de errado. Por que seu filho não estava reagindo? O que ele poderia fazer mais? As perguntas o consumiam, mas as respostas nunca apareciam. E assim, Arthur continuava em sua busca incessante por uma solução. Mas no fundo, ele sabia que algo estava faltando. Talvez não fosse apenas mais uma terapia ou mais dinheiro jogado em um tratamento caro. Talvez ele estivesse perdendo algo que não sabia reconhecer. Algo que não podia ser comprado. Algo que seu filho precisava, mas ele ainda não sabia o que. Naquela noite, enquanto revisava alguns e-mails, Arthur sentiu uma sensação estranha. Algo em seu interior parecia lhe dizer que a resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas o que poderia ser? O que ele ainda não havia tentado? Antes que pudesse responder a si mesmo, a porta do escritório se abriu. Gabriel estava lá, parado na entrada, olhando para ele com um olhar que Arthur não conseguia decifrar. Era como se o silêncio tivesse falado mais do que qualquer palavra. Arthur caminhava pela mansão, sentindo-se como um estranho em sua própria casa. Cada corredor ecoava com o som de passos solitários, cada quarto parecia vazio, mesmo quando estava cheio de objetos valiosos. Ele passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório, afastado do restante da casa, focado em negócios e em números. Mas, no fundo, ele sabia que estava se afastando ainda mais de Gabriel, e isso o corroía. A solidão de sua casa parecia refletir a solidão de seu coração. Gabriel passava os dias na sala de terapia, um cômodo decorado com brinquedos e equipamentos caros, mas o garoto não se importava. Ele estava ali, sentado, olhando para o nada, como se estivesse perdido em um mundo distante. Os terapeutas vinham e iam, tentando de tudo para tirar o menino da apatia. Mas nada parecia funcionar. Nenhuma técnica, nenhum brinquedo, nenhuma palavra conseguia atravessar o muro de silêncio que Gabriel havia construído ao redor de si. Arthur observava tudo de longe, com um olhar vazio. Ele se sentia impotente. Cada vez que olhava para Gabriel através das câmeras de segurança, sentia um aperto no peito. O filho não reagia, não olhava para ele, não sorria mais.
O dinheiro que ele gastara, as promessas feitas aos médicos, tudo parecia inútil. E, em meio a essa frustração, a pergunta surgia em sua mente: onde eu errei? Ele tentava não pensar nisso, mas não conseguia escapar dessa sensação de culpa. Quando não estava no escritório, Arthur tentava passar tempo com Gabriel, mas as tentativas eram frustradas. O silêncio entre eles era opressor. A mansão, que deveria ser um lugar de conforto e alegria, se tornava cada vez mais uma prisão. Cada canto, cada sala, parecia lembrar Arthur de seu fracasso como pai. Ele se via ali, tentando fazer o que fosse possível, mas sem saber como alcançar seu filho. Em uma manhã, quando Arthur desceu para o café, ele encontrou Gabriel na sala de estar, olhando pela janela. O garoto estava imóvel, como sempre, mas havia algo de diferente em seu olhar. Algo que Arthur não sabia identificar. Ele tentou se aproximar, mas Gabriel não o reconheceu, não o viu. Foi nesse momento que Arthur percebeu a dor que seu filho estava carregando. Gabriel estava presente fisicamente, mas emocionalmente ele estava distante, perdido em sua própria realidade. A dor de Arthur se intensificava. Ele sabia que o dinheiro não era a solução, mas também não sabia o que mais poderia fazer. A cada dia que passava, ele se sentia mais distante de Gabriel. Não era apenas a cadeira de rodas que o separava do filho, mas a parede invisível que o impedia de se conectar com ele de verdade. Ele se perguntava o que seria necessário para derrubar essa parede. O que mais ele poderia fazer para trazer Gabriel de volta? Mas, por mais que tentasse, Arthur não sabia como tirar Gabriel desse silêncio. Cada tentativa de comunicação era uma tentativa frustrada. O garoto estava ali, mas parecia não existir. E, em meio a essa desolação, Arthur começou a perceber que talvez não fosse apenas uma questão de terapia ou dinheiro. Talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia compreender. Enquanto isso, o som do relógio na parede de seu escritório ecoava, marcando o passar das horas. A casa permanecia em silêncio, como uma fortaleza de solidão. Mas, apesar de tudo, algo dentro de Arthur começou a se agitar. Ele sabia que havia algo mais que ele precisava entender, algo que ele ainda não tinha visto. Talvez a resposta estivesse mais próxima do que ele imaginava. Clara Souza chegou à Mansão Campos com uma energia diferente. Vinda do interior de São Paulo, ela não trazia consigo a formalidade que as outras terapeutas de Gabriel costumavam ter. Clara era jovem, com um sorriso acolhedor e uma disposição contagiante. Ela não via Gabriel como um caso a ser resolvido, mas como uma criança que precisava de atenção, de companhia e, acima de tudo, de paciência. Arthur, inicialmente, ficou cético. Ele não acreditava que mais uma tentativa poderia mudar a situação, mas não teve escolha a não ser tentar. No primeiro encontro com Gabriel, Clara não se apressou em forçar qualquer tipo de interação. Ela se sentou ao lado dele, oferecendo-lhe um livro com ilustrações coloridas, sem pressa, sem pressão. Vamos ler uma história, Gabriel, ela perguntou suavemente. Gabriel não respondeu, mas seus olhos seguiram a imagem das figuras do livro, como se algo em sua mente estivesse começando a despertar. Clara, porém, não se importava com a ausência de uma resposta. Ela sabia que, por trás daquele silêncio, existia um garoto que apenas precisava de tempo. Arthur observava de longe, escondido atrás da porta, sem que Clara o percebesse. Ele estava intrigado. Ela não parecia apressada, nem frustrada como os outros terapeutas. Clara parecia ter uma maneira de lidar com Gabriel que não exigia nada dele. Ela o respeitava em seu silêncio, não o forçava a falar, mas sempre estava ali, ao seu lado, lendo, conversando, tocando uma música suave. E, para Arthur, essa parecia ser uma abordagem completamente nova, algo que ele nunca tinha visto antes. Com o tempo, Arthur começou a perceber pequenas mudanças em Gabriel. Antes, o garoto se escondia em sua própria mente, mas agora ele começava a observar Clara, respondendo com olhares e pequenas expressões faciais. Não eram palavras, mas eram sinais de que ele estava presente. Arthur, ainda cético, se pegava observando esses momentos de longe, sem saber como reagir. Ele sentia um misto de esperança e desconfiança. Poderia alguém realmente fazer a diferença onde ele falhara tanto? Enquanto isso, Clara continuava a tratar Gabriel com uma calma serena. Ela não se importava com os métodos tradicionais ou com a velocidade dos progressos. Para ela, o tempo era algo a ser respeitado. Em uma tarde tranquila, ela começou a tocar uma música suave no celular, uma canção antiga que ela soubera que Gabriel costumava gostar. Quando a melodia começou a preencher o ambiente, algo mudou. Gabriel moveu-se ligeiramente, como se estivesse respondendo à música, como se aquele som despertasse algo em seu interior.
Arthur, que passava pela sala nesse momento, parou abruptamente ao ouvir a música. Ele olhou para Gabriel e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu um brilho sutil em seus olhos. Não era uma reação grande, mas para Arthur, parecia um milagre. Era como se Gabriel tivesse se conectado com algo, mesmo sem palavras. Ele nunca imaginou que algo tão simples como uma música pudesse ter um impacto tão grande, mas naquele momento, ele percebeu que talvez fosse isso que faltava. Um pouco de humanidade, de empatia genuína, de presença. Quando o dia chegou ao fim, Clara saiu da sala com a mesma serenidade que entrou. Arthur ficou parado, pensativo. Ele sabia que ainda havia muito caminho pela frente, mas algo em seu coração dizia que, pela primeira vez, talvez ele tivesse encontrado alguém que realmente entendia seu filho. E o mais impressionante era que Clara não se importava com os resultados imediatos. Ela estava ali para ouvir, para estar presente, para dar a Gabriel o que ele realmente precisava, tempo e paciência. No entanto, mesmo com o progresso, Arthur ainda não conseguia se livrar de sua dúvida. Ele observava Clara de longe, tentando entender o que ela fazia de diferente. Por mais que tentasse, não conseguia compreender totalmente a abordagem dela. Talvez fosse uma coisa simples, talvez algo que ele estava tentando complicar demais. Mas o que importava, naquele momento, era que algo havia começado a mudar, e isso deixava inquieto e esperançoso. As manhãs de Arthur eram rígidas e sem vida. Ele acordava antes do sol, preparando-se para mais um dia de negócios. O aroma do café não era suficiente para trazer calor a seu coração, e o som da xícara batendo na mesa parecia um eco distante de uma vida que ele não sabia mais como viver. A mansão permanecia em silêncio, como sempre, enquanto Arthur se perdia entre e-mails, chamadas e compromissos. Era como se ele estivesse se afastando mais e mais de tudo que realmente importava. Quando o motorista chegava para levá-lo às suas reuniões, Arthur já estava pronto. Sem palavras, sem olhares, o homem apenas acenava com a cabeça, e Arturo seguia. As ruas da cidade passavam rápido pela janela do carro, mas ele não as via. Seus pensamentos estavam fixos em números, contratos e novos projetos, como se sua mente tivesse sido sequestrada pelo trabalho. Ele não se permitia sentir mais, e cada vez que pensava em Gabriel, uma sensação de fracasso o envolvia. À noite, quando retornava para a mansão, Arthur ficava em seu escritório, revendo relatórios e mais relatórios. Ele sabia que havia algo de errado com sua vida, mas não conseguia identificar o que era. Durante horas, ele olhava as imagens nas câmeras de segurança, observando Gabriel e Clara. O menino parecia mais calmo, mas ainda estava distante. A conexão que ele tanto desejava com o filho parecia mais distante do que nunca, e ele se perguntava se estava fazendo algo errado. A rotina de Arthur era como uma prisão que ele mesmo havia construído. Cada dia, uma repetição exata do anterior. Ele não se permitia sair desse ciclo, e, embora soubesse que precisava mudar, ele se via paralisado pela própria vida que havia criado. Ele não sabia mais como ser o pai que Gabriel precisava, e se sentia culpado por isso. Mas a culpa não o movia, não o fazia agir. Ele apenas seguia, fazendo o que sempre fez, sem perceber que o tempo estava escorrendo pelos seus dedos. Em meio a essa rotina, Arthur tentava encontrar consolo nas pequenas coisas, como o momento de passar na sala de Gabriel e dar-lhe um bom dia. Mas, mesmo nesses momentos, ele se sentia como um intruso. O silêncio entre eles era tão pesado que ele não sabia mais o que dizer. As palavras que antes eram fáceis de pronunciar, agora pareciam inúteis, vazias. Gabriel não respondia, não reagia, e isso fazia com que Arthur se sentisse ainda mais desconectado. Nos finais de semana, quando não tinha compromissos de negócios, Arthur ficava mais tempo em casa, mas o que ele fazia com esse tempo? Ele não sabia. O vazio da mansão parecia se expandir a cada dia. Ele não sabia como encontrar um propósito que fosse além dos negócios. Ele olhava para o jardim, para o quadro na parede, para a cadeira vazia onde Teresa costumava sentar, mas tudo isso parecia uma lembrança distante, uma vida que ele não conseguia mais tocar. O mais doloroso era a ausência de qualquer resposta por parte de Gabriel. Cada vez que ele via o filho sentado ali, em silêncio, a sensação de fracasso se intensificava. O menino parecia perdido em seu próprio mundo, e Arthur sentia-se impotente. A terapia, os médicos, as tentações de encontrar soluções rápidas, tudo isso parecia ser em vão. Ele começava a questionar se alguma vez, no fundo de seu coração, acreditou realmente que poderia trazer a felicidade de volta para a vida de Gabriel. Em uma tarde, enquanto observava mais uma sessão de terapia, Arthur teve um vislumbre de algo diferente. Gabriel olhava para Clara com uma expressão calma, como se realmente estivesse prestando atenção nela.
Era uma mudança sutil, mas que Arthur percebeu imediatamente. Mesmo sem palavras, ele sentiu uma faísca de esperança. Mas será que ele estava vendo o que queria ver? Ele não sabia, mas naquela fração de segundo, algo dentro dele se mexeu. Arthur estava farto. Farto de gastar dinheiro, farto de procurar soluções que sempre pareciam ter falhado. Depois do acidente de Gabriel, ele não poupou esforços. O melhor dos médicos, das terapias e da tecnologia mais avançada estava ao seu alcance. Cada novo tratamento era acompanhado de uma esperança renovada, uma esperança que rapidamente se transformava em decepção. A cada visita, a cada teste, Gabriel permanecia o mesmo. Imóvel, sem expressão, sem vida. E Arthur se via cada vez mais frustrado, convencido de que o dinheiro, por mais que fosse uma força poderosa, não poderia fazer o impossível acontecer. Ele havia montado uma clínica dentro de sua própria casa. Contratou especialistas renomados, comprou equipamentos de última geração, mas nada surtia efeito. O processo de reabilitação de Gabriel parecia ser um jogo interminável de tentativas e falhas. Nada estava funcionando, e Arthur começou a se perguntar se todo o dinheiro investido havia sido em vão. As noites sem dormir e as intermináveis discussões com médicos pareciam ter chegado a um ponto de exaustão. Cada fracasso era um golpe em sua confiança, e ele não sabia mais o que tentar. O dinheiro, que deveria ser a chave para resolver o problema, não estava resolvendo nada. O garoto continuava ali, em silêncio, e a dor de Arthur aumentava. Ele não se permitia mais acreditar que os tratamentos caros poderiam ser a solução. Era como se o dinheiro, com toda sua magnitude, fosse impotente diante da dor de seu filho. Ele sentia que estava perdendo a batalha, que nada poderia restaurar a vida de Gabriel, nada poderia trazer de volta a alegria que existia antes do acidente. A sensação de fracasso tomava conta de Arthur, e o silêncio dentro de sua casa parecia pior do que qualquer dor física. Ele estava exausto de correr atrás de soluções que não traziam resultados, de investir em algo que não tinha mais garantias. O medo de que a situação de Gabriel fosse permanente o consumia. Ele se perguntava se alguma vez, antes de tudo isso, ele havia compreendido a verdadeira essência da paternidade. O amor que ele tinha por seu filho parecia ser impotente diante da realidade cruel em que estavam presos. Durante essas noites intermináveis de trabalho, Arthur se perguntava onde ele havia falhado. Ele sabia que o dinheiro não era a resposta para tudo, mas, mesmo assim, insistia em acreditar que poderia haver alguma solução. Talvez fosse uma terapia nova, um médico diferente, algo que ele ainda não havia tentado. Mas, por dentro, ele começava a entender que havia mais do que o simples ato de buscar uma cura. Havia algo que ele ainda não estava vendo, algo que ele precisava perceber, mas não sabia o que era. Cada novo fracasso com os tratamentos o empurrava para mais uma tentativa desesperada. Ele não conseguia admitir para si mesmo que talvez o dinheiro e os avanços tecnológicos não pudessem curar a dor emocional que Gabriel estava vivendo. E, quanto mais ele tentava, mais se distanciava de seu filho. O silêncio entre eles se estendia, como se uma parede invisível o separasse, uma parede que Arthur começava a perceber que ele mesmo havia construído. A culpa de Arthur se arrastava pelos corredores da mansão. Ele passava pelos quartos, pelas salas vazias, e sentia o peso do fracasso em cada esquina. Ele tentou de tudo: médicos, tratamentos, terapias caras. Mas nada funcionava. As sessões de terapia pareciam ser apenas mais uma rotina sem fim, um esforço que nunca gerava os resultados que ele tanto desejava. E, à medida que o tempo passava, a dor de não ver Gabriel reagir o sufocava. Então, em um momento de clareza, algo começou a mudar. Arthur começou a perceber que talvez o problema não fosse o tratamento. Talvez fosse a maneira como ele estava tentando resolver tudo. O dinheiro, a tecnologia, os médicos, todas essas coisas que ele acreditava que eram a solução, pareciam ser apenas uma tentativa de preencher o vazio que existia entre ele e Gabriel. O vazio de não saber o que fazer, de não conseguir ser o pai que seu filho precisava. Clara continuava a tratar Gabriel de uma maneira que Arthur nunca imaginou ser possível. Ela não forçava nada, não fazia pressa para que o garoto reagisse. Enquanto os outros terapeutas tentavam diferentes técnicas e métodos para alcançar Gabriel, Clara parecia adotar uma abordagem bem mais simples, mais humana. Ela não se importava se Gabriel não falava, se ele não reagia. Ela estava lá para estar com ele, para lhe oferecer companhia, para ler histórias, para tocar músicas suaves, para simplesmente ser sua presença constante. Para Clara, a chave estava em respeitar o tempo de Gabriel e não forçar uma mudança. Arthur, que antes estava cético, começou a notar pequenas mudanças. Gabriel parecia um pouco mais calmo,
um pouco mais presente. Ele ainda não falava, mas seus olhos seguiam Clara com mais interesse. Ele estava mais atento, mais receptivo. Clara não estava se concentrando em curar Gabriel, mas em oferecer-lhe algo muito mais valioso: tempo e carinho. Não importava o quão silencioso fosse o garoto, ela estava lá, sem pressa, sem exigências. Isso parecia ser o que ele realmente precisava. Observando de longe, Arthur começava a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Era uma esperança silenciosa, mas firme. Clara, com sua paciência e sua abordagem tranquila, estava fazendo o que ele nunca conseguiu. Ela estava ajudando Gabriel a se reconectar, mas não com promessas de cura milagrosa, e sim com gestos simples e gentis. Arthur se pegava pensando que talvez a solução fosse mais simples do que ele imaginava, que talvez ele estivesse buscando as respostas nos lugares errados. Era claro para Arthur que Clara não estava tentando substituir os outros tratamentos ou médicos. Ela não os via como um fracasso, mas como uma parte do processo. Ela estava apenas oferecendo algo diferente, algo que ninguém mais parecia oferecer: humanidade. Ela não fazia Gabriel se sentir como um paciente ou um caso a ser resolvido. Ela o tratava como uma criança, com todos os seus direitos e vulnerabilidades. E, com isso, Gabriel parecia estar começando a se abrir, mesmo que de maneira sutil. Arthur, no entanto, ainda não conseguia entender completamente o impacto de Clara na vida de seu filho. Ela não estava fazendo nada de extraordinário, pelo menos não aos olhos dele. Mas algo dentro de Arthur começou a questionar suas próprias ações. Ele havia passado tanto tempo buscando uma solução rápida, um remédio milagroso, que nunca parou para pensar no que seu filho realmente precisava. Talvez não fosse a cura física que ele estava buscando, mas a cura emocional, a cura que só poderia vir com o tempo e o cuidado de alguém que realmente se importava. As conversas entre Clara e Gabriel começaram a ser mais naturais. Ela contava histórias e perguntava sobre os brinquedos que ele gostava, fazendo perguntas simples, mas sempre com a intenção de ouvi-lo. Mesmo que ele não respondesse, Clara continuava, sempre respeitosa, sempre presente. Era como se ela soubesse que não era a resposta imediata que Gabriel precisava, mas a presença constante. Ela não tratava Gabriel como um projeto, mas como uma pessoa que precisava ser ouvida, sem pressa, sem pressão. O mais surpreendente para Arthur foi que, embora ele ainda tivesse dúvidas sobre a eficácia da abordagem de Clara, ele não podia negar o impacto positivo que ela estava causando em Gabriel. Ele não sabia se aquilo seria suficiente para curar o filho, mas era a primeira vez que ele via Gabriel reagindo de maneira genuína. Ele estava começando a perceber que talvez, só talvez, o segredo não fosse encontrar a solução perfeita, mas sim oferecer a paciência e a compaixão que Gabriel realmente precisava. O tempo passou, e a presença de Clara continuou a ser uma constante na vida de Gabriel. Enquanto Arthur, cada vez mais, começava a questionar sua própria abordagem e suas próprias expectativas, ele percebeu que Clara não estava apenas mudando a vida de Gabriel. Ela estava mudando a sua também. Algo em seu coração estava começando a mudar, mas ele ainda não sabia exatamente o que era. Arthur estava começando a se questionar mais sobre o que realmente estava acontecendo com Gabriel. Ele sempre acreditou que a solução estava em mais dinheiro, em mais tratamentos caros e em mais terapias intensas. Mas algo dentro dele estava mudando, algo que ele não conseguia explicar. Era uma sensação estranha, como se estivesse finalmente começando a entender que a solução talvez fosse mais simples do que ele imaginava. Ele não sabia exatamente o que era, mas começou a prestar mais atenção no que realmente importava: a conexão entre ele e Gabriel, e a paciência que Clara tinha demonstrado desde o início. Foi em uma noite, depois de retornar mais cedo de uma viagem de negócios, que algo dentro de Arthur realmente se mexeu. Ele não estava acostumado a voltar para casa antes da hora, mas algo fez mudar de ideia. Ele subiu as escadas com passos silenciosos, sem fazer barulho. Quando passou pela porta do quarto de Gabriel, parou de repente. A cena que viu lá dentro fez seu coração bater mais forte. Clara estava sentada no chão, com Gabriel ao seu lado, lendo um livro com uma calma impressionante. Gabriel estava olhando para ela com atenção, como se estivesse realmente ouvindo, realmente prestando atenção. Arthur ficou parado na porta, assistindo a cena por alguns minutos. Ele não queria interromper, mas não conseguia desviar os olhos. Clara estava lá, com Gabriel, mas não havia pressa, não havia tensão. Era como se ambos estivessem em sintonia, como se o tempo não fosse uma preocupação. Gabriel não falava, mas havia algo no jeito dele, algo em seu olhar, que fazia Arthur sentir que talvez fosse possível. Talvez, finalmente, ele estivesse começando a ver uma possibilidade de recuperação para Gabriel, mas não da forma como ele imaginava. Enquanto observava aquela cena,
Arthur não pôde deixar de pensar em sua própria ausência na vida de Gabriel. Por tanto tempo, ele se concentrou apenas nos tratamentos caros, nos médicos renomados, nas promessas de cura. Mas o que Gabriel realmente precisava era algo diferente. Não eram apenas os tratamentos que ele precisava, mas a atenção, a paciência e o amor que Clara lhe oferecia sem pressa de resultados. Ela não estava tentando curá-lo, mas simplesmente estar com ele, oferecendo sua presença de uma forma genuína. Arthur se afastou da porta, sentindo uma mistura de sentimentos. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava mudando. Ele não podia mais ignorar a ideia de que talvez o segredo estivesse na paciência, no carinho e na presença constante. Algo que ele não conseguia oferecer a Gabriel até aquele momento. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez, com o tempo, ele pudesse ser a presença que Gabriel mais precisava. À medida que ele voltava para o seu escritório, Arthur sentiu uma sensação de leveza, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não sabia se tudo isso significava que Gabriel estava pronto para dar o próximo passo, mas a esperança que ele sentia era genuína. Pela primeira vez, ele estava vendo uma possibilidade de conexão real com seu filho. Mas havia algo em seu peito, uma sensação de que ainda havia muito a ser feito, muito a ser compreendido. A jornada estava apenas começando, e ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele estava mais disposto a tentar. Clara, como sempre, continuava com seu trabalho. Ela não forçava nada, apenas estava ali, no presente, ao lado de Gabriel. Não havia pressa, não havia expectativas irreais. Era apenas uma jovem, com paciência e carinho, oferecendo ao garoto o que ele precisava, um tempo para ser ouvido, sem pressa de uma cura imediata. Enquanto isso, Arthur começou a perceber que, talvez, fosse isso que ele tinha negligenciado todo esse tempo. Não era apenas o tratamento físico que Gabriel precisava, mas o emocional, o carinho de alguém que realmente o compreendesse. Arthur ficou parado, por um momento, refletindo sobre tudo o que ele havia vivido até ali. Ele se perguntou se, por tanto tempo, havia sido cego para o que realmente importava. O silêncio de Gabriel não significava falta de vida, mas uma vida que ele ainda não sabia como acessar. Ele começou a entender que talvez o primeiro passo fosse simplesmente estar presente, sem pressa, sem medo. E quem sabe, com o tempo, isso fosse o suficiente para trazer seu filho de volta. Arthur começou a prestar mais atenção no comportamento de Clara. Ele não sabia exatamente o que ela fazia, mas algo nela o desconcertava. Ela não era como as outras terapeutas. Não tinha pressa, não pressionava Gabriel para reagir ou se comportar de uma determinada maneira. Ela não via Gabriel como um paciente a ser curado, mas como uma criança a ser ouvida. E isso parecia ter um impacto maior do que qualquer terapia ou tratamento que ele já tivesse tentado. Ela não estava buscando resultados rápidos, mas criando um ambiente de confiança e respeito, e isso parecia ser o que Gabriel realmente precisava. Com o passar dos dias, Clara continuava a fazer o que fazia de melhor, estar presente. Não forçava Gabriel a interagir, mas sempre estava ao seu lado. Às vezes, ela apenas conversava com ele, contando histórias sobre o mundo lá fora, sobre coisas simples que faziam parte do cotidiano. Outras vezes, ela tocava músicas suaves ou brincava com brinquedos de pelúcia, mas sempre de forma natural, sem a pressão de que ele tivesse que reagir. Era como se ela tivesse entendido que a resposta de Gabriel viria quando fosse a hora certa. Arthur, ainda tentando entender o que estava acontecendo, começou a se questionar sobre a própria abordagem que havia adotado até então. Ele sempre acreditou que precisava de uma solução rápida, uma cura que resolvesse a situação imediatamente. Mas Clara não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada em dar espaço para Gabriel se encontrar, sem forçar nada, sem pressa de que ele se curasse. E, em sua tranquilidade, ela estava fazendo uma diferença que os tratamentos médicos mais caros nunca conseguiram alcançar. A revolução silenciosa que Clara estava criando na vida de Gabriel não era visível de imediato, mas Arthur começava a ver sinais. Gabriel estava mais atento, mais presente. Ele não sorria, mas os pequenos gestos e os olhares demonstravam que ele estava reagindo. Ele não estava mais perdido em seu próprio mundo, como antes. Havia algo de diferente nele, algo que Arthur ainda não conseguia descrever, mas que não podia ignorar. Ele via Gabriel de uma maneira mais aberta, sem as expectativas de uma recuperação rápida, mas com a esperança de uma mudança que aconteceria no seu tempo. O que Arthur mais notava era a ausência de pressa. Clara não estava ali para fazer Gabriel correr contra o tempo. Ela sabia que a recuperação de Gabriel não seria algo linear. Não seria uma questão de tempo e sim de paciência.
E essa mudança na forma de ver as coisas estava começando a mudar a percepção de Arthur sobre o que realmente importava. Ele passou a entender que, talvez, a cura de Gabriel não fosse sobre encontrar o tratamento certo, mas sim sobre criar um ambiente onde ele se sentisse seguro, onde ele fosse aceito, sem pressões para mudar rapidamente. Quando Clara começou a conversar mais abertamente com Arthur, ele percebeu a profundidade do que ela estava fazendo. Ela não estava apenas cuidando de Gabriel, ela estava cuidando de Arthur também. Ela não falava diretamente sobre a dor que ele sentia, mas estava lá, presente, oferecendo a mesma paciência a ele que oferecia ao filho. Arthur sentia que, sem saber, ela estava ajudando-o a ver as coisas de uma nova perspectiva. Talvez o segredo não estivesse em encontrar soluções externas, mas em internalizar o processo de cura. E Clara estava ajudando Gabriel a dar os primeiros passos nesse caminho. Mesmo assim, a mudança em Arthur não acontecia da noite para o dia. Havia ainda uma resistência em seu coração, uma resistência em admitir que ele não sabia tudo. Ele havia sido um pai distante, envolvido com trabalho, com a solução imediata, e agora estava se vendo desafiado a ser mais presente, mais paciente. Ele queria que Gabriel voltasse a ser o que era, mas, com o tempo, começou a entender que a verdadeira transformação não aconteceria em uma clínica ou com um tratamento. Ela aconteceria na vida cotidiana, na relação entre pai e filho, e na forma como ele começava a se envolver mais com o filho. Arthur sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele ainda tinha dúvidas, e a estrada para a recuperação de Gabriel parecia longa. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava indo na direção certa. Não era mais sobre correr atrás de resultados, mas sobre dar tempo e espaço para as coisas acontecerem. Ele ainda não sabia como seria o futuro, mas sabia que a transformação estava acontecendo de uma maneira silenciosa e poderosa, algo que ele nunca havia imaginado antes. Arthur sempre pensou que mudanças grandes e significativas precisavam ser visíveis e rápidas. Mas o que ele estava testemunhando com Gabriel era algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, poderoso. Não era uma mudança que se via com os olhos, mas que se sentia com o coração. Gabriel, silencioso por tanto tempo, agora começava a demonstrar pequenas reações que, aos olhos de Arthur, eram mais preciosas do que qualquer avanço médico. Ele estava mais atento, mais presente. Às vezes, ele olhava para Clara com uma leveza que antes parecia impossível. Foi em uma tarde, enquanto Arthur passava pela sala de Gabriel, que ele ouviu algo que nunca imaginou ouvir. Uma melodia suave vinha do celular de Clara. Era uma música antiga, uma canção que Arthur sabia que Gabriel costumava ouvir quando criança. No momento em que a música preencheu o ambiente, os olhos de Gabriel brilharam. Não foi um sorriso, não foi uma palavra, mas foi o primeiro sinal real de vida que Arthur viu em seu filho desde o acidente. Era como se aquela melodia tivesse tocado uma parte dele que estava adormecida, algo que ele não sabia que existia. Arthur ficou parado na porta, completamente sem palavras. Ele observava Gabriel, que agora parecia completamente envolvido com a música. Seus olhos, que antes estavam distantes, agora estavam fixos em algo que parecia ser familiar e reconfortante para ele. Não era um grande gesto, mas era algo profundo, algo que não podia ser ignorado. E naquele momento, Arthur percebeu que talvez a cura de Gabriel não estivesse na pressão de fazer com que ele falasse ou se movesse, mas sim em dar-lhe espaço para se reconectar com o que ele amava. Clara, como sempre, estava tranquila e serena. Ela não estava tentando forçar Gabriel a reagir, mas apenas oferecia a música como uma forma de conexão, algo que ele poderia reconhecer. Quando a música terminou, Gabriel não se moveu imediatamente, mas seus olhos ainda estavam cheios de algo que Arthur não podia explicar. Aquele brilho, aquela leveza, era o que ele havia esperado ver durante tanto tempo. Não era uma cura instantânea, mas era um avanço real, um avanço no mundo de Gabriel que ninguém mais havia conseguido alcançar. Arthur, com o coração acelerado, se afastou da porta, tentando processar o que acabará de ver. Ele se sentou no sofá da sala, olhando para o vazio. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas sentia que era importante. Ele sentiu uma onda de emoção crescer dentro dele. A esperança que ele havia perdido estava voltando. Não era a esperança de uma cura rápida ou milagrosa, mas a esperança de que algo estava finalmente mudando, que Gabriel estava começando a sair de seu silêncio, em seu próprio ritmo. Essa experiência foi um marco na vida de Arthur. Ele percebeu que a recuperação de Gabriel não era algo que poderia ser forçado, não era algo que ele poderia controlar com dinheiro ou pressa. Era um processo delicado, silencioso, que acontecia em pequenos momentos, como aquele em que Gabriel reagiu à música. Ele não poderia apressar o tempo, mas poderia estar presente para ele, respeitando seu espaço e suas necessidades.
E talvez isso fosse o que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a observar mais de perto as reações de Gabriel. Ele estava mais atento, mais presente, e isso era o suficiente para Arthur. Ele sabia que não havia respostas rápidas ou fáceis, mas o que estava acontecendo diante dele era uma mudança silenciosa e profunda. E, por mais difícil que fosse, ele estava pronto para seguir esse caminho com seu filho, de mãos dadas, sem pressa, sem expectativas irreais. A visão de Arthur sobre a vida e sobre Gabriel começou a mudar lentamente, mas de maneira profunda. Ele sempre acreditou que a solução para tudo estava no dinheiro, nas terapias, nas tecnologias de ponta. Mas, conforme os dias passavam, ele se via mais e mais convencido de que havia algo muito mais simples, e ao mesmo tempo, mais poderoso que ele ainda não havia compreendido. Ele estava começando a perceber que não era o tratamento físico que Gabriel realmente precisava, mas algo mais profundo: a presença, o carinho, a paciência. A transformação que Arthur começou a vivenciar não era apenas sobre Gabriel, mas sobre ele mesmo. Arthur, finalmente, começou a se aproximar de Gabriel de uma maneira diferente. Ele não estava mais pressionado pela ideia de que precisava de respostas rápidas ou de um tratamento que tivesse efeitos imediatos. Ele começou a conversar com Gabriel de forma mais natural, sem pressa, sem o peso da culpa. Ele se sentava ao lado do filho, simplesmente estando ali, no silêncio, compartilhando o momento. Ele não fazia mais promessas de cura, mas oferecia algo mais valioso: o tempo e a atenção que Gabriel tanto precisava. Foi durante uma dessas sessões silenciosas, sentado ao lado de Gabriel, que Arthur teve uma revelação. Ele olhou para o filho e percebeu que não precisava mais ter todas as respostas. Não precisava mais ser o pai que sempre buscou soluções externas e soluções rápidas. Ele precisava ser o pai que Gabriel realmente precisava: presente, compreensivo, paciente. Ele não precisava ser perfeito, ele precisava estar ali, com Gabriel, em todos os momentos, mesmo nos mais silenciosos. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo de transformação contínua. Arthur começou a perceber o valor das pequenas coisas. Como o simples fato de estar ao lado de Gabriel, de segurar sua mão, de conversar com ele, fazia uma diferença imensa. Não havia mais pressa para resultados imediatos, não havia mais frustração por não ver resultados rápidos. O único que importava agora era estar ao lado de seu filho, respeitando seu tempo e sua maneira de viver a recuperação. A presença de Clara também começou a ser mais compreendida por Arthur. Ele finalmente viu o que ela estava fazendo, não apenas com Gabriel, mas com ele também. Clara estava ajudando Arthur a se reconectar com seu filho de uma maneira que ele nunca soubera como fazer. Ela não forçava Gabriel a fazer nada, mas sempre estava ali, oferecendo-lhe companhia e paciência. E agora, Arthur estava fazendo o mesmo. Ele começou a ver que não eram as grandes soluções externas que mudariam a vida de Gabriel, mas sim o ambiente de amor e apoio que ele pudesse proporcionar. Enquanto observava Clara e Gabriel interagindo, Arthur começou a entender a profundidade da abordagem dela. Clara não tentava consertar Gabriel. Ela não estava ali para curá-lo. Ela estava ali para ouvi-lo, para estar presente e para respeitar seu processo. E Arthur finalmente entendeu que a verdadeira cura para seu filho não estava em terapias caras, mas no amor e no cuidado constante. Ele não precisava mais lutar contra o tempo, ele precisava apenas ser o pai que Gabriel merecia. A transformação de Arthur não era visível de imediato, mas ele sabia que algo estava acontecendo. Ele já não se sentia mais tão distante de Gabriel, tão perdido em suas frustrações. Ele estava começando a encontrar paz no presente, aceitando que a recuperação de Gabriel seria um processo que levaria tempo, mas que ele estava disposto a acompanhar cada passo ao lado dele. Ele começou a acreditar que, com paciência e amor, ele poderia realmente ser o pai que seu filho precisava. Arthur não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ele soubera que estava fazendo a coisa certa. Ele estava se permitindo aprender com seu filho, estava aprendendo a ser mais paciente e, mais importante, estava aprendendo a ser mais presente. Ele sabia que, mesmo nos dias mais difíceis, ele poderia dar a Gabriel o que ele realmente precisava: seu amor incondicional. Era uma noite tranquila, e Arthur se encontrou novamente no quarto de Gabriel. Ele entrou com cautela, como se estivesse adentrando um território desconhecido. Gabriel estava ali, em sua cadeira de rodas, o olhar fixo na janela, como se estivesse observando o mundo lá fora. Arthur se aproximou devagar, sentando-se ao lado de seu filho, sem dizer uma palavra. O silêncio entre os dois já não era mais uma barreira. Era uma conexão silenciosa, que crescia lentamente, mas de maneira firme. E naquele momento,
Arthur soube que as palavras que ele tanto buscava para se comunicar com Gabriel não eram necessárias. O simples fato de estar ali, ao seu lado, já dizia tudo. Ele pegou a mão de Gabriel, um gesto simples, mas que significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Gabriel, como que sentindo a presença do pai, olhou para ele. Seus olhos, que antes estavam vazios, agora estavam mais vivos. Eles se encontraram naquele olhar silencioso, e Arthur sentiu algo profundo dentro de si. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente vendo seu filho, não como um projeto a ser curado, mas como uma pessoa que simplesmente precisava de seu amor e de sua presença. E, naquele momento, a sensação de culpa e distância que Arthur carregava parecia diminuir um pouco. Desculpe por tudo, Gabriel, Arthur murmurou, a voz rouca pela emoção. Ele nunca imaginou que seria tão difícil dizer aquelas palavras, mas sabia que precisava delas. Ele havia se afastado de Gabriel, acreditando que a cura estava em tratamentos e médicos. Mas agora ele sabia que a cura estava no simples ato de estar presente. Ele nunca poderia apagar o passado, mas poderia mudar o futuro, e estava decidido a fazer isso. Gabriel não respondeu, mas o leve toque de sua mão no ombro de Arthur falou mais do que qualquer palavra poderia dizer. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a se aproximar de Gabriel com mais frequência. Ele não ficava mais escondido no escritório, em reuniões intermináveis. Ele começava a dedicar tempo ao filho, mesmo nos momentos mais silenciosos. O relacionamento entre eles ainda estava em construção, mas cada passo que Arthur dava era um passo mais próximo de reconectar-se com Gabriel. E, a cada passo, ele percebia que a verdadeira cura não vinha de um hospital ou de um tratamento, mas da capacidade de estar ali, sem pressa, sem expectativas, apenas sendo pai. A conexão entre eles crescia devagar, mas Arthur sentia que estava finalmente começando a entender Gabriel. Antes, ele via o filho como uma vítima do destino, alguém a quem ele precisava salvar. Agora, ele via Gabriel como alguém com seu próprio ritmo, alguém que precisava de paciência e compreensão, mais do que qualquer outra coisa. E isso foi uma revelação para Arthur, que havia passado tanto tempo buscando respostas em lugares errados. A resposta estava sempre ali, dentro dele, dentro de Gabriel, dentro da relação deles. Uma tarde, quando Arthur se aproximou de Gabriel para vê-lo em uma das suas sessões com Clara, ele percebeu que algo havia mudado. Gabriel estava mais atento, mais conectado. Ele não falava, não sorria como Arthur esperava, mas seus olhos, sua postura, tudo indicava que ele estava começando a perceber o mundo ao seu redor de uma maneira nova. A conexão entre eles estava se solidificando, silenciosa e poderosa. E essa mudança não era apenas visível em Gabriel, mas também em Arthur. Ele estava começando a entender o que realmente importava: a presença. Arthur se sentou ao lado de Gabriel e, pela primeira vez, não disse nada. Ele apenas ficou ali, com ele. E, quando a sessão terminou, Clara sorriu para Arthur, como se soubesse que algo significativo havia acontecido entre pai e filho. Não era o fim da jornada, mas era um marco importante. Arthur agora entendia que o maior presente que ele poderia dar a Gabriel era o seu tempo e seu amor incondicional. E isso era suficiente. Naquela noite, ao deitar-se, Arthur se sentiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Ele sabia que não havia respostas fáceis, que a recuperação de Gabriel seria um processo longo e silencioso. Mas ele estava pronto para estar ao lado dele, pronto para caminhar junto com seu filho, sem pressa, sem medo, sem culpa. E isso, ele sabia, era o início de uma nova fase em suas vidas. Arthur acordou cedo naquela manhã, mais tranquilo do que nas anteriores. Ele sabia que não havia milagres, que a jornada de recuperação de Gabriel seria longa e cheia de desafios, mas algo dentro dele se acendeu. Ele não precisava de respostas rápidas ou de soluções mágicas. O que ele precisava, e agora entendia, era ser um pai presente, sem pressa, sem cobranças. Ele percebeu, finalmente, que a conexão que ele tanto buscava com Gabriel não viria de tratamentos caros ou métodos complicados, mas da simplicidade de estar com ele, de mostrar que ele estava ali, pronto para apoiar o filho em cada passo, por menor que fosse. Ele entrou no quarto de Gabriel com mais confiança. Gabriel estava sentado na janela, olhando para o jardim lá fora. A cadeira de rodas não o limitava da mesma forma que antes. Ele parecia mais relaxado, mais presente no momento. Arthur se aproximou e, sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado. Não havia necessidade de pressa. Não havia necessidade de conversas elaboradas ou planos complicados. Arthur sabia que o mais importante agora era estar ali, com Gabriel, em silêncio, compartilhando aquele espaço. Eu estive errado, Gabriel, Arthur disse finalmente, a voz calma, mas firme.
De tantas formas. Eu tentei comprar uma solução, eu tentei encontrar uma resposta rápida, mas o que você precisava era de mim, não de mais tratamentos. Ele sentiu um peso se dissipando em seu peito ao falar essas palavras. Era como se ele estivesse, finalmente, liberando a culpa que o havia assombrado por tanto tempo. Gabriel não respondeu, mas seus olhos encontraram os de Arthur, e algo nos dois mudou. O olhar de Gabriel não era mais de distanciamento. Era um olhar de reconhecimento, como se ele soubesse que, finalmente, o pai o entendia. Nas semanas que se seguiram, Arthur e Gabriel passaram mais tempo juntos. Arthur deixava de lado as reuniões, as tarefas do trabalho, para dedicar-se ao filho. Eles caminhavam pelo jardim, sem pressa, sem agendas. Às vezes, Arthur apenas sentava ao lado de Gabriel e observava o horizonte, apreciando a companhia silenciosa do filho. Ele não se sentia mais como um fracasso, nem como um homem que tinha perdido sua chance de ser o pai ideal. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas o que mais importava era que ele estava ali, com Gabriel, pronto para apoiar o filho de todas as maneiras que ele pudesse. Clara, como sempre, continuava seu trabalho com paciência e dedicação, mas agora Arthur a via de maneira diferente. Ele não estava mais distante ou cético. Ele reconhecia o valor do que ela estava fazendo por Gabriel, e por ele também. Clara não estava ali apenas para ajudar Gabriel a melhorar fisicamente, mas para ensinar a Arthur a verdadeira essência da paternidade. Ela estava mostrando a ele que o amor e a presença eram mais valiosos do que qualquer técnica ou tratamento. Uma noite, enquanto estavam na sala de estar, Gabriel olhou para Arthur com um sorriso tímido, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Não era um sorriso grande, mas era sincero. E naquele momento, Arthur soube que a conexão que ele tanto procurava com seu filho estava finalmente sendo estabelecida. Gabriel não precisava voltar a ser o que era antes. Ele não precisava falar, não precisava se mover como antes. O que importava era que ele estava ali, com Arthur, no presente, e isso era o suficiente. Arthur sentiu uma onda de emoção, mas não estava mais consumido pela tristeza ou pela culpa. Ele estava orgulhoso de Gabriel, orgulhoso de como seu filho estava lidando com a situação. E ele estava mais orgulhoso ainda de como ele próprio havia mudado. Ele se permitirá ser vulnerável, ser o pai que seu filho precisava, sem pressa, sem medo de falhar. A jornada de recuperação de Gabriel não era apenas sobre ele. Era também sobre Arthur, sobre o que ele aprendeu e como ele cresceu. Ao olhar para Gabriel, com aquele sorriso tímido, Arthur finalmente entendeu o que realmente importava. O reconhecimento de Gabriel não vinha de grandes gestos ou palavras, mas da simples presença, do amor incondicional. Ele sabia que, com o tempo, Gabriel poderia se recuperar, mas, mais importante, ele sabia que estava fazendo parte do processo de uma maneira verdadeira, com paciência e com todo o amor que um pai poderia oferecer. Após tantas tentativas frustradas e uma longa busca por respostas, Arthur finalmente entendeu que a verdadeira cura não vinha de tratamentos ou terapias caras, mas de algo mais profundo e simples: presença, amor e paciência. Ele começou a se reconectar com Gabriel de uma maneira genuína, entendendo que seu filho não precisava ser consertado, mas sim acolhido, no seu próprio ritmo e tempo. O milagre que Arthur tanto procurava não estava em uma fórmula mágica, mas na relação que ele cultivava com seu filho. E, à medida que o tempo passava, Arthur viu Gabriel começar a florescer novamente, em seus próprios termos, e não porque alguém tentou apressar o processo. O processo de cura de Gabriel, na verdade, foi o processo de cura de Arthur também. A vida deles continuava, não sem desafios, mas com a certeza de que estavam, finalmente, caminhando na direção certa. A transformação silenciosa que Arthur e Gabriel viveram juntos foi um verdadeiro testemunho de que, no final, o amor e a presença são os maiores remédios. Agora, que tal se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história emocionante como essa? E não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo.